mais prático, né? E a gente poderia estar compartilhando melhor. Renan, será que tem mais um microfone para a gente estar usando aqui? Vamos estar orando então, para iniciarmos a nossa aula. Senhor Deus e Pai, nós louvamos, te agradecemos, porque o Senhor concedeu mais um dia de vida à nossa existência, Pai. E nós estamos na tua casa nesta manhã, Senhor, para estarmos estudando a tua palavra, Pai. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para que possamos, ó Deus, extrair da tua palavra, Senhor, o alimento para a nossa vida diária, Pai. Nós te agradecemos por cada irmão aqui presente, Senhor, por cada vida, por cada família representada, ó Pai. Também intercedemos por aqueles irmãos que não puderam estar, ó Pai. O Senhor conhece os motivos, tu sabes, Senhor, aquilo que se passa, Senhor, na vida de cada um. Por isso nós pedimos a bênção do Senhor sobre todos os alunos dessa escola dominical, Pai, para que todos possam estar crescendo, Senhor, em sabedoria na tua palavra, Pai. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já vimos na aula passada, né, a respeito dos 4 exercícios ali de interpretação, os 4 gêneros literários, né? A narrativa, nós vimos também sobre as parábolas, a poesia e a profecia. E aí o nosso texto, aí nós temos essa pergunta, né? Como fazer uma boa interpretação de texto? Como hoje a nossa aula ela é bem prática, nós vamos começar aí a fazer alguns exercícios, né? Todos estão com a apostila? Está faltando alguém sem apostila? Você tem? Seu Ivo está sem apostila? Tá. Dona Dalva também está sem, né? Então, acho que os demais irmãos estão com apostilas? Tudo certinho? Né? Então, vamos lá. Então, o primeiro gênero literário ali, né, é a narrativa. E nós temos aí um texto bíblico, né? O texto de Marcos, capítulo 2, verso 1 ao verso de número 12. Aí nós vamos fazer uns exercícios nesse texto, né? Que é um texto que contém a narrativa, um texto narrativo. Quem tiver apostila pode ler na apostila que fica mais fácil para a gente, né? O texto está na apostila e todos nós temos aí uma mesma versão. O texto diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual, né? Aí é uma narrativa de um texto bíblico, né? Lá da cura de um paralítico que foi levado ali numa cama, numa maca. E vamos agora, né, estar respondendo aí. Gostaria que, se o microfone tivesse fácil, então todos os irmãos que fossem respondendo pudessem usar, para quem está assistindo ou for assistir depois, possa estar ouvindo, né? Aí nós temos as primeiras perguntas. Quais são as pessoas mencionadas nesse texto? Quem que vai responder?
Responde aí, Lídio. Acho que nós não temos microfone, né? Então, não, então, Lídio, pode responder. Os escribas da lei, né, que estavam lá. É isso mesmo? Tem mais alguém que estava ali na cena? Uma multidão de pessoas também estavam ali, né? Então, é isso que compõem ali. Né? O texto está narrando as pessoas. Na história, onde estava Jesus? Que ele estava em casa, né? O que aconteceu? Relate a história com suas próprias palavras, né? O que houve? Qual foi o acontecimento ali? O que foi relatado ali? Quem quer relatar? É uma coisa interessante, né? Você imagina uma cama, né? Vamos dizer que se fosse para os nossos dias de hoje, né? Uma porta, geralmente, né? Tem portas maiores, mas geralmente é uma porta, ela tem 80 centímetros, né? Geralmente uma porta. De sala, de quarto, né? Uma cama de solteiro, ela tem no mínimo 90 centímetros, né? Então já não passaria, né? Se fosse uma cama de casal, pior ainda, né? Que a cama de casal ela começa com 1,30 m, né? E ela vai aumentando. Então não passaria, né? Porque se eles virassem, o paralítico caía do lado, né? Não tinha como. Então o que eles fizeram? Tiveram uma brilhante ideia de subir, abrir o telhado e desceram ele por lá, né? E o que mais? O que mais que desenrolou? Ele chegou lá, o que aconteceu? Então, mas o que aconteceu ali? O que Jesus disse ao paralítico? Primeiro, seus pecados são... Né? A intenção dos amigos quando levaram aquele paralítico era essa. E Jesus, fizeram tudo aquilo, né? Para que Jesus curasse aquele homem, né? E aí começa um problema lá com os escribas e fariseus, né? Os doutores da lei. Eles dizem, que blasfêmia. Só Deus pode perdoar os pecados. Aí Jesus diz, o que é mais fácil de você dizer? Levante de anda ou perdoar os pecados, né? E aí, a partir disso, o que Jesus faz? Cura. E o que acontece com aquele homem? Ele pega a sua cama e vai embora, né? Agora ele pôde virar a cama e passar pela porta, né? Não estava mais em cima da cama, né? Conseguiu levar a cama embora para a casa dele, né? Então, ali acontece o milagre de Cafarnaum. Aí nós temos aí, quais são alguns problemas do paralítico? Que a gente pode ver nesse texto. Quais alguns problemas do paralítico? Primeiro ele era paralítico, e depois? Sim. Mas ele tinha um problema maior ainda. Como ser humano, ele era um pecador, né? E ali ele dependeu da fé de quem? Dos seus amigos que levaram, né? Falaram, vamos levar você lá, né? Se você for lá, com certeza Jesus vai te curar, né? E ali então, 2 problemas pelo menos ali é resolvido. A pregação, né? Quando ele ouve a palavra de salvação, de vida eterna de Jesus, né? Seus pecados estão perdoados, né? E também a cura física que acontece ali. Seria difícil para ele chegar até Jesus? Muito difícil, né? Era paralítico, né? Que tipo de homem eram esses 4 homens ali, né? Os que levaram.
eram pessoas que tinham fé, né? Por que eles eram tão persistentes? Porque você imagina, né? Toda a engenharia ali para subir no telhado, colocar, descer e corda daqui, corda de lá para poder acertar, né? Por que será que eles eram tão persistentes? Porque eles criam que Jesus podia curar aquele seu amigo, né? Jesus estava falando sobre a fé de quem? Está no texto. Hã? Os 4 amigos, né? Na história, onde estava Jesus? Perdão. Por que Jesus disse: meu filho, seus pecados estão perdoados? É interessante que Jesus sempre tratava dessa forma as pessoas, né? Lá no encontro da mulher samaritana, né? Ele não fala a mesma coisa? Vai e não peques mais, né? Ele perdoa os pecados, vai que não peques mais, né? Então, sempre na mensagem de Jesus, embora haja o milagre, a cura, mas existe um grande propósito, que é anúncio da salvação, né? Então, por que Jesus disse: meu filho, seus pecados estão perdoados? Por que será? Porque esse era todo o propósito ali naquele momento, né? Jesus não estava tratando do problema errado, né? Qual o problema que Jesus deveria tratar? Da paralisia. E Jesus foi tratado o quê? Né? Ali não existe uma inversão, né? A gente fala, mas espera aí, ele foi em busca de cura, e Jesus está falando de cura da alma, né? E não cura do corpo, né? Na verdade, ali ele faz as duas coisas, né? Então ele não estava tratando, né, de problema errado, ele estava tratando do problema certo, né? Porque adianta você curar e você continuar a mesma pessoa, não haver mudança nenhuma. O que os escribas estão questionando na declaração de Jesus? Qual o questionamento ali? O que eles questionam? Quem é esse homem que pode perdoar os pecados? Porque somente Deus pode perdoar os pecados. E para que haja o perdão dos pecados, né? Nós estamos aqui já numa época, né? Do segundo templo, né? E como era o ritual de perdão de pecados, né? A pessoa ia lá, se apresentava ao sacerdote, dependendo do seu pecado, ele levava um animal, né? E era dependente do seu pecado, né? Da gravidade do pecado. Então ele apresentava ali, né? E o sacerdote apresentava a Deus aquele sacrifício e ele intermediava, né? Ele rogava pelo perdão daquelas pessoas, né? Então existia todo um ritual, né, litúrgico aí para perdão de pecados. E Jesus quebra tudo isso, né? Todo esse paradigma. Ele diz já direto para a pessoa: os seus pecados estão. Então ele não passou pelo ritual, né, da expiação no templo, por intermédio dos sacerdotes, né? Então eles questionaram isso, né? Porque só Deus pode perdoar, né? E os seus intermediários, né? Quem são os intermediários? São os sacerdotes, né? Esses são os sacerdotes, é esse que faz o meio de campo ali entre o povo, o pecador e Deus, né? E ali então Jesus quebra, né? Esse paradigma ali e ele mesmo perdoa. Por isso que causou ali espanto, né? Naqueles fariseus ali, naqueles homens, né? Naqueles escribas. Vamos ler o versículo 9 a 11 novamente aí no texto. Alguém lê para a gente. Opa, tem um antes. Espera aí, vamos lá. Aqui está.
Quando foi que Jesus começou a responder a pergunta dos escribas? Quando foi? Foi após os questionamentos? Sim. Aí então, Jesus começou a responder, né, ali, as perguntas, né? Agora vamos ler lá de novo, agora versículo 9 a 11. Quem lê para a gente? Então, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? O que é mais fácil dizer? Por quê? Porque é uma coisa que ela não é visível, ela vai acontecer aonde? O interno, no coração da pessoa, né? Tá? No coração da pessoa. E quando você diz levanta, né, você, né? A pessoa tem que levantar ali e andar, né? Tem que ter toda uma demonstração da cura naquele instante ali. O que é de comum entre os efeitos do pecado e da paralisia? Dá para a gente fazer um paralelo entre os efeitos do pecado e da paralisia? Sim, né? Porque o pecado, ele é uma doença, não é? Não é uma doença. O pecado ali está, né, na vida do ser humano. E ele precisa ser, como toda doença, ele precisa ser tratado, ele precisa ser curado, né? E só existe um remédio para a cura do pecado, né? Só existe um remédio. O remédio é Jesus, né? Só Ele pode curar, pode Ele mudar a história das pessoas, né? E essa doença que é o pecado, né, desde que ela entrou no mundo, ela tem consequências graves, porque ela atua em toda a natureza, em toda a humanidade, em todo ser humano. Porque tudo de ruim que nós temos hoje, no nosso mundo, ele é consequência do quê? Do pecado, né? É consequência do pecado que está presente, né, no coração do homem. Então, é como uma paralisia. Quando nós, como cristãos, nós evangelizamos uma pessoa, nós levamos aquela pessoa até Cristo, nós estamos fazendo como aqueles 4 amigos que levaram o paralítico aí. Então, nós podemos fazer sim, né, né, trazer esse paralelo, né, entre a paralisia e o pecado, né, que existe na vida das pessoas, né? E se a gente olhar isso lá para o Evangelho, a gente vai ver em várias ocasiões Jesus comparando, né, o pecado com as doenças, né, a cura e trazendo a salvação para a vida das pessoas. Aí nós temos mais 2. Alguém que é paralisado é realmente, alguém que é paralisado é realmente como o quê? Hum? Aí no texto, o que a gente consegue analisar? O pecado nos paralisa. Hum? Nós conseguimos desenvolver uma vida saudável, né? Olha, entre aspas, saudável, sendo pecadores. Nós conseguimos levar uma vida de verdadeira felicidade longe de Jesus? Não, né? Tanto é que essa palavra ela é muitas vezes dita por Jesus, né? Bem-aventurado, felizes, 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 né? Porque o pecado ele traz um falso sentimento
de felicidade. Ele não é uma felicidade plena, não é uma felicidade completa, né? São momentos ali que existe ali de felicidade ou de alegria, mas a verdadeira felicidade, ela está onde? Em Jesus, né? Lembra de um cântico que dizia, você só pode ser feliz tendo Jesus em seu coração, né? Essa é a verdadeira felicidade. Você vê algo simbólico no que Jesus fez para pecadores? Tem alguma simbologia? Tem ou não tem? Oi? Perfeito. Então esse é o texto de uma interpretação narrativa. Então quando a gente lê um texto como esse, que narrou um acontecimento, como é que a gente consegue interpretar? Fazendo o que para o texto? Que nós acabamos de fazer. Hã? Perguntas. Percebeu que nós fizemos aqui um exercício? Nós fizemos perguntas. Então, quando a gente lê um texto que é uma narrativa, para a gente interpretar, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos dialogar com o texto. Então, nós precisamos conversar com o texto. Então, nós devemos perguntar para o texto. E o texto, ele vai o quê? Ele vai nos responder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz a leitura da Bíblia, né? Porque a gente tem que ter em mente isso, né? Nós temos ali a narrativa, né? Então, aqui é um texto que narrou um acontecimento. A gente vai ler esse texto. Mas para a gente entender, interpretar o que realmente aconteceu ali, a gente vai precisar conversar com o texto. A gente vai fazer perguntas para o texto. Então, todas as vezes que a gente estiver em casa, a gente vai lembrar disso agora, né? Vou ler a Bíblia. O texto, então, que a gente lê é uma narrativa. Como é que eu vou interpretar? Eu vou conversar com aquele texto, né? Eu vou perguntar. Então, muitas vezes, assim, a gente passa batido de determinadas coisas. Lê o texto e já vai para o próximo, né? E a gente não para interpretar aquilo que a gente leu, né? Então, nesse primeiro exercício aqui, é um texto de narrativa. Vamos para a segunda. O segundo gênero é a parábola. Marcos 4, de 1 a 20, né? Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda não vejam, não percebam, ainda não ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem as palavras e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo.
quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outros são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Comece com o contexto. Qual é a ocasião para essa história? Onde Jesus estava? À beira-mar, né? Não, o povo estava à beira-mar, né? Jesus estava onde? No barco, né? No barco. Né? E ali ele então começa a ensinar. Qual é a explicação da parábola? Ele contou uma parábola ali da semente, né, do semeador ali que semeou. A palavra, a semente caiu em vários solos, né? Então, qual a explicação dessa parábola? Ele está falando sobre o que ali? Ele está realmente falando sobre uma semente, né? Literalmente. Ele está falando sobre o quê? Sobre a sua palavra, a mensagem do evangelho, né? Qual que é o ponto central da parábola? O que Jesus quis contar com aquela parábola? Qual que é o ponto central? O que ele destacou ali? Aonde que essa semente é lançada? No coração do homem, né? E o coração do homem, ele pode representar todos esses tipos de solo, não é assim? Quantas pessoas que começam bem, daqui a pouco já abandona tudo, né? A semente ali germina, mas ela vem os problemas da vida, vem as coisas, já sufocam. Né? Em algum lugar ela vai frutificar. Então, qual que é o ponto central? É a palavra no coração do homem, né? Identifique os detalhes irrelevantes. São detalhes que não estão colocados para ensinar uma verdade. Tem alguma coisa relevante aí? Alguém leu no texto e achou alguma coisa irrelevante? Então a gente vai ler em casa de novo e nós vamos achar esses pontos, tá? Como o nosso tempo não dá para a gente, né? Tá, mas nós vamos assumir esse compromisso de procurar, né? Ali alguns pontos aí, né? Que são detalhes irrelevantes, mas que estão ali na história, né? Se há, né? Aí nós devemos procurar. Identifique os detalhes relevantes, são colocados para ensinar uma verdade, né? Se nós vamos ver os relevantes, nós vamos ver também os pontos relevantes, né? Dentro dessa mensagem. Então, quando a gente for ler uma parábola, a gente sempre tem que extrair, né, o ensinamento daquela parábola. O que ele quis dizer com aquela história? Né? O que ele quis dizer com aquela história? E ele diz aqui também que muitos não vão entender aquilo. Né? Até um certo momento da vida, é tão interessante, porque até um certo momento ele pregava, e as pessoas não entendiam. E lá no Evangelho vai dizer assim, e a partir daí passou-lhes a falar através de parábolas. Né? Até um certo ponto estava sendo direto, mas não adiantava. Então diz que a partir daquele momento ele passa então a falar por parábolas, né? Por parábolas. E agora nós temos aqui o terceiro gênero literário, que é a poesia hebraica, né? E o texto nosso é o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, como me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente.
Senhor, tu me cercas por trás e pela frente e pões as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não consigo atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de que qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia, e se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses o ímpio, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que te revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim, minha conduta, algo te ofender e dirige-me pelo caminho eterno. Né? Aqui nós temos o quê? Uma poesia, não temos? Uma poesia hebraica, um salmo, né? E nessa forma, né? Nesse tipo, né? De interpretação, nós temos 3 tipos aí, né? De paralelismo, né? Dentro desse texto para a gente estar entendendo. Primeiro é o sinônimo. Uma ideia é expressada várias vezes, de uma maneira parecida. A parte B do verso reforça o conteúdo da parte A, né? Dá para entender? Você está lendo um texto, né? Metade do versículo, ele diz uma coisa. Quando você vai ler a outra, o que ela fez? Ela reforçou aquilo, né? Falou quase que a mesma coisa, mas deu uma ênfase maior. Ele é um sinônimo, né? Daquilo que foi falado, né? A intenção é reforçar aquilo que já foi dito, né? Dentro da poesia hebraica, né? Principalmente, não só no hebraico, mas em tudo aquilo que é da mentalidade oriental, né? Sempre esse reforço que vai acontecer ali, né? É uma ideia expressada várias vezes, né? De forma bem parecida. A gente fala, mas está repetindo tudo de novo. Mas já falou isso, mas está repetindo de novo. Mas isso tem o quê? Um objetivo. E qual é o objetivo? É reforçar aquela ideia, né? Que a gente, então, ele vai se repetir como sinônimo. Depois nós temos o sintético. Quando o autor aumenta a ideia com mais descrições. Cada frase no versículo aumenta a ideia. Seguindo o conselho dos ímpios é o primeiro passo. Imitando a conduta é pior. E assentando com os zombadores é o mais pior ainda, né? Parece uma escadinha, né? Você sobe o primeiro degrau, você sobe o segundo e você sobe reforçando o quê? O que ele está reforçando aqui? Olha o mal que é você se assentar na roda dos escarnecedores. Olha o mal que é você estar junto com o ímpio. Olha quanto mal te faz. Então é tão perigoso que ele vai reforçar essa ideia, né? Vai estar reforçando essa ideia. Então quando a gente vai ler naquele texto, né? Lembra? Quando eu estou falando aqui, lembra em casa quando você está lendo o texto, né? Que você vai ver
né? Esse tipo de poesia, por exemplo, principalmente nos Salmos, né? Vai aparecer no livro de Provérbios, né? Ali no livro de Cantares, né? No livro de Sabedoria, todos a gente vai encontrar exatamente esse tipo aí, tanto do sinônimo como do sintético, né? E o contraste, o autor faz um contraste de uma ideia com a outra. A segunda frase geralmente expressa o negativo da primeira frase. Né? Você tem uma frase e a segunda vai expressar o ponto negativo. O que é de ruim que vai acontecer ali? O que é negativo ali? Então a gente, quando for ler a Bíblia, sempre ter isso em mente, né? Vai ler uma poesia, a gente lembrar desses textos, né? Por isso que é importante aí. E aí nós temos aqui algumas observações, né? E a gente vai ter que fazer isso em casa, porque também a gente não tem o tempo de fazer aqui, né? Mas a gente vai estar continuando estudando o texto, então é importante. Leia o capítulo de Salmo 139, pelo menos três vezes, né? 3 vezes. Lê certinho, né? Como bom trinitarista, você leu a primeira vez em nome do Pai, a segunda em nome do Filho, e a terceira você lê em nome do Espírito Santo. Você vai ficar bem craque ali no texto. Aí, faça um esboço simples do capítulo, né? Faz um esboçozinho, né? Escreve lá as suas anotações a respeito do texto que acabou de ler lá, né? Faça análise da passagem, né? Faz análise ali. Identifique qual é o tipo de paralelismo. O capítulo pode ter mais do que um tipo. Então, no mesmo Salmo, no caso 139, ele pode ter sinônimo, ele pode ter o sintético, né? E ele pode ter o contraste, né? Vamos lá, para recordar. O que é o sinônimo? Vamos ver se a gente aprendeu. O que é o sinônimo? Que a parte B reforça a parte... Então, a segunda parte do versículo, ela vai reforçar a primeira parte. E o sintético? Lembra da escadinha? A gente vai, né? Subindo, né? Vamos seguindo o conselho dos ímpios, né? É o primeiro passo. Segundo passo, imitando a conduta do ímpio, ele é pior. E o terceiro, assentando com os zombadores, é pior ainda, né? Então, esse é o sintético. E o contraste? Quando contrasta, né? A primeira frase é de um jeito e a segunda, ela vai contrastar com aquela primeira, né? E aí, então, a gente vai estar entendendo essa questão quando a gente vai interpretar, né? Ali a poesia, né? Então, nós vamos agora no gênero literário que é a profecia. O texto bíblico é Isaías 1 a 31. Alguém quer ler para a gente? Bem forte. Quer ler, Lídio? E para nós aí. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouçam ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dado à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Porque haveriam de continuar a ser castigados, porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo.
Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus, para que me ofereçam tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocausto de carneiros, de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés aos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não os suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, e seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem o direito do órfão, não tomam reconhecimento da causa da viúva. Por isso, ó soberano, o Senhor dos exércitos, ó poderoso de Israel, anuncia: derramei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra vocês, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado e os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão, os que se arrependerem. Mas os rebeldes, os pecadores, serão destruídos, e os que abandonaram o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa,
e sua obra como a fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Amém. Se você pensou que viesse hoje e não fosse ler a Bíblia, leu 4 textos e 3 textos longos, né? Para que a gente possa fixar bem, né? Talvez aqui nós temos talvez o maior problema hoje quando a gente fala de interpretação, que é a questão da profecia. Por que ela é tão complicada? Porque quando a gente olha a profecia, né? A profecia ali, nós vamos ver um pouco mais para frente, que ela vai ter 2 funções. Mas quando a gente fala em profecia hoje, a gente sabe que tem profecias que já aconteceram, profecias que estão na Bíblia que estão acontecendo, e profecias que vão acontecer. Mas geralmente não se faz no mundo religioso uma certa confusão. Nós temos às vezes ali, né, uma tendência da gente, quando fala em profecia, a gente explorar muito o Antigo Testamento. Mas tem profecia no Antigo Testamento que já aconteceu? Tem ou não tem? Tem bastante. Tem profecia do Antigo Testamento que está acontecendo hoje? Tem ou não tem? E tem profecias que vão acontecer? Vamos citar aí, profecias que você se lembra que já aconteceu. Oi? Nascimento de Jesus, foi predito lá no Antigo Testamento. O que mais? Vamos começar lá no início. Podíamos começar com Adão. Teve alguma profecia lá? Para Adão e Eva? Tá? Da desobediência, né? Foi previsto. Olha, se você fazer isso, né? E depois tem toda uma consequência. Aí nós vamos ver profecias falando a respeito dessa consequência, né? E vai permear praticamente ali toda a história do povo de Deus, desde a sua formação. E Abraão? Houve alguma profecia a respeito de Abraão? Vamos lembrar alguma profecia sobre Abraão? Ele seria pai de uma grande nação. É? Sua descendência seria maior do que? Mais numerosa do que? E a areia, né? Já se cumpriu? Já se cumpriu, né? Já se cumpriu. Né? Ali, a partir de 2 filhos, você tem 2 linhagens ali, né? Dos judeus, que são descendentes de quem? De quem que são? De qual filho? Hã? Qual que é o filho de Abraão que deu origem? Isaac. E o povo árabe? De Ismael, né? Os ismaelitas, os árabes, né? Os palestinos aí, né? Como queiram chamar, né? Então são coisas que já aconteceram. A destruição dos 2 templos. Os 2 foi? Né? Quem destruiu o primeiro templo? Qual povo destruiu, invadiu e destruiu? Os babilônios. E o segundo templo? Os romanos, né? São os romanos, né? Que destruíram ali o segundo templo. São todas profecias que já aconteceram. E hoje, tem alguma profecia que está acontecendo nos nossos dias de hoje? Né? Aumentaria a ciência, né? Ah. Graças a Deus isso não acontece nos nossos dias, né? Não acontece as coisas nos nossos dias, né? Então, quanto mais há conhecimento, quanto mais a ciência, a fé está
esfriando. Quanto mais desenvolvimento, mais corrupção, mais injustiça está presente na nossa sociedade. São sinais, né, que estão acontecendo. E lá no Oriente Médio? A guerra lá. Né? A gente olhando as profecias, a gente vai ver exatamente o que acontece hoje lá. No mundo todo. Né? E profecias que vão acontecer ainda. Então, o nosso problema é quando a gente quer aplicar coisas que já aconteceram para a nossa realidade. Né? Ou lá do futuro, porque o futuro ele vai depender de várias etapas. Né? No Novo Testamento, existe um livro profético? Ou não? Só no Velho Testamento que tem livro profético? Ou no Testamento tem algum livro profético? Apocalipse, né? Que é um livro profético, vai falar das coisas que vão. Algumas coisas já aconteceram, né? Com João lá na ilha de Patmos, né? Aquela perseguição, o Império Romano, mais algumas coisas vão ainda acontecer, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa interpretação que é esse gênero literário aí, que é a profecia, né? Identifique o tipo de profecia. Primeiro é o preditivo, né? Preditivo, relevante ao futuro, né? Vai falar sobre o futuro, né? As coisas que irão acontecer. E aí você pode dizer que coisas que já aconteceram, né? Mas ele vai estar prevendo algumas coisas, né? O profeta fala em nome de Deus, anunciando o que virá. Toda a destruição do povo de Israel foi consequência do quê? Do pecado, do abandono a Deus, da idolatria. E aí, então, o povo pagou, né? Firmemente naquelas situações, né? Lá em Auschwitz, na Polônia, né, no campo de concentração lá maior, é interessante que a gente faz essa aplicação, muitas vezes, para Jesus, né? Mas é interessante que lá, né, quando ele diz, como ovelhas foram levados ao matadouro, né? Lá tem, mostrando os judeus que também foram para as câmaras de gás, né? Como ovelhas foram, também uma profecia para o povo judeu também, né? Nós aplicamos para Jesus, mas ela também é aplicada para o povo judeu, né? Como poderia predizer, há tantos anos atrás, aquilo que aconteceu ali, né? Aí a gente vai lendo aqueles textos bíblicos estão lá, todos lá em hebraico, tudo lá, mostrando o acontecimento das profecias, que as pessoas que morreram, né? De morrer 10 mil crianças num único dia serem gaseados lá naquelas câmaras de gás, né? Então, coisas assim, como é que você podia predizer essas coisas séculos e séculos antecipadamente, né? E nós temos aí, né, o didático, que é relevante ao presente. A pregação do púlpito hoje, a pregação bíblica, cristocêntrica, ela é uma profecia ou ela não é? A pregação é uma profecia ou não é? O pregador, ele é um profeta de Deus para os nossos dias de hoje? Né? Um ministro da palavra, ele é um profeta. Como é chamado, né, que apelido se dá a um seminário? Casa de profetas, né? Porque ali se prepara profetas que vão falar, vão predizer o futuro. A profecia deles, o que ela é? Uma profecia didática, né? O que é didática? O que é didaquê? De onde vem a palavra didática? É ensino, é ensinar. Então, a profecia didática é o ensino. Os profetas, eles fizeram, né, alusão ao futuro, mas também eles fizeram uma pregação pro presente. Né? Existe algum rei lá que teve uma palavra, né, para o seu presente, que ele ia morrer, e ele pediu a Deus mais algum tempo? Existe algum profeta assim? Alguém lembra de um rei, que o profeta disse isso para ele pediu mais um tempo? E quem era o rei? Ezequias, né? Pediu mais um tempinho, né? Para que ele pediu tempo? Para pagar as contas dele? Para botar a casa em ordem, né?
Eu acho que se hoje a gente ouvisse isso, era o que mais a gente ia falar. Deus dá um tempo de eu colocar minha casa em ordem, né? O senhor me leva, mas deixa eu colocar minha casa em ordem primeiro, né? Para fazer as coisas, né? Tem que ser feitos, né? Mas ela é didática, né? Ela é para os nossos dias de hoje, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque hoje, quando a gente fala em profecia, principalmente nesses movimentos neopentecostais, a gente já vê lá, eu, o Senhor, vos digo, né? Como se Deus estivesse falando ali, né? E a pessoa, então, vai interpretar, vai fazer aquilo de uma profecia. Deus vai fazer isso na sua vida. Ah, você vai casar com tal pessoa. Ah, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar uma herança que você não esperava. Então, é o que mais a gente ouve falar quando a gente fala em profecia. Mas a profecia nem sempre são coisas boas. Profecias muitas vezes é uma palavra dura, uma palavra de arrependimento, uma palavra de conserto, né? Que a gente precisa ouvir, e é por isso que o profeta falava em nome de Deus, né? Né? Então, o didático ele é relevante ao presente. Identifique a linguagem, né? Que tipo de linguagem, né? A gente vai encontrar ali nas profecias, né? Nós vamos encontrar dois tipos de linguagem: a linguagem literal e a linguagem figurativa. Quando que a gente encontra uma linguagem figurativa numa profecia? Quando a gente lê muitas profecias, não aparecem uns monstros, uns seres diferentes, alados, umas coisas assim? Né? Aparência, né? Lembra? Tinha aparência disso, tinha aparência daquilo, né? Ele não fala que é, ele diz, tinha uma aparência, é como tal coisa. Então, isso é uma linguagem figurativa, ela não é literal. Né? Apocalipse, mas o Velho Testamento também tem, né? Não tem um monstro do mar lá, que aparece nos Salmos, o Leviatã? Então, né, era um monstro marinho, né, e formas e formas que ele tinha lá. Mas por quê? Eram linguagens figurativas para demonstrar algumas coisas. E a gente vai encontrar, né? E muitas vezes a gente olha para aquilo e fala, mas existiu isso? Não existiu aquilo, né? São linguagens figurativas que a gente precisa entender que existe ali numa profecia. São coisas literais, né? Coisas que existem, né? Vai falar lá do templo, lá, você vai lá em Jerusalém, você vai ver, né? O que sobrou do templo lá em Jerusalém hoje? Só sobrou uma parte do templo lá, qual que é? É o muro, né? Onde as pessoas vão orar lá no Muro das Lamentações, né? Então, Jó fala do Leviatã, então, né? Então, mas é uma figura, né? É figurado e a gente, né? Vai entender como isso, né? Dentro do contexto bíblico. Então, aqui nós temos, né? Já terminamos aqui o nosso horário. Então, nós temos essas figuras, né? Só para relembrar. Você põe no primeiro novamente, Renan, por favor? Só para relembrar aqui. Então, os gêneros literários que nós vamos encontrar, ou ler e interpretar. Primeiro, a narrativa, que nós lemos lá, do paralítico de Cafarnaum. Depois da parábola. Qual foi a parábola que nós estudamos? Do semeadura. Depois foi falado da poesia. Qual o salmo que nós usamos? 139. E agora nós falamos sobre profecia. Qual o texto que nós usamos? Isaías, né? Então, tudo lá a gente vai encontrando, né? E a gente vai aprendendo a cada dia quando nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Por isso que é importante. Vamos ler a palavra de Deus, mas vamos também interpretar, né? Nós temos, assim, subsídios para interpretar. E o que nós estamos aprendendo nessa aula é subsídios para a gente interpretar os nossos textos. Amém? Vamos estar encerrando, então, com uma oração. Convidar a Sônia para estar orando.